Um fazendeiro voltava de um dia exaustivo nos pastos quando abriu a porta de sua própria casa e congelou completamente. Ali, no meio da sala, estava uma onça pintada adulta. Mas ela não estava atacando, não estava ameaçando, não estava sequer se movendo agressivamente. O que aquela fera de mais de 100 quilos estava fazendo ali dentro, na intimidade de seu lar, faria qualquer pessoa questionar tudo que sabe sobre animais selvagens. Porque quando ele finalmente entendeu o motivo, quando percebeu exatamente o que havia trazido aquele predador supremo para dentro de sua casa, sua vida mudaria completamente de rumo, transformando-o de um simples criador de gado em um dos maiores protetores de fauna selvagem do Mato Grosso. E o mais incrível é que aquele encontro impossível, aquele momento de puro terror que deveria ter terminado em tragédia, na verdade marcaria o início de uma amizade tão improvável e profunda que a comunidade científica internacional viria estudá-la como um dos casos mais extraordinários de conexão entre espécies já registrados. Mas para entender completamente como um homem de 59 anos conseguiu não apenas sobreviver a esse encontro aterrorizante, mas também transformá-lo em algo belo e significativo, precisamos voltar alguns meses antes daquele dia fatídico, para conhecer quem era esse fazendeiro, o que o tornava diferente dos outros homens do campo e por que sua propriedade havia se tornado um refúgio improvável para uma das criaturas mais magníficas e ameaçadas do Brasil. A história começa 6 meses antes do encontro na sala. Seu Valdemar Santos tinha 59 anos e vivia sozinho em uma fazenda de porte médio no interior do Mato Grosso, a aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Alta Floresta, numa região onde a floresta amazônica encontra o cerrado, criando um ecossistema de transição riquíssimo em biodiversidade. Valdemar não era como os outros fazendeiros da região, isso ficava claro para qualquer um que o conhecesse minimamente. Enquanto seus vizinhos desmatavam agressivamente para expandir pastagens, queimavam áreas para limpeza e viam a fauna selvagem apenas como ameaça ou recurso a ser explorado, ele mantinha quase metade de suas terras completamente intocadas, verdadeiros corredores ecológicos onde animais transitavam livremente. Havia herdado aquela propriedade de seu pai 20 anos atrás e desde então tinha uma filosofia muito clara sobre o uso da terra. Dizia que não éramos donos da natureza, apenas guardiões temporários, e que nossa responsabilidade era deixá-la melhor do que encontramos para as próximas gerações. Seus vizinhos achavam aquilo romantismo improdutivo, terra boa sendo desperdiçada com mato e bicho quando poderia estar gerando lucro concreto. Mas Valdemar tinha uma visão de longo prazo que poucos compartilhavam. Entendia que a biodiversidade não era luxo, era necessidade, que o equilíbrio ecológico garantia a sustentabilidade de tudo mais, incluindo a própria produção de gado. Era um homem alto e magro, com ombros largos de quem trabalhou a vida inteira com as mãos. Pele morena queimada pelo sol implacável da região. Cabelos negros, já bem grisalhos, sempre cobertos por um chapéu de couro marrom, desgastado pelo tempo. Seus olhos eram de um castanho escuro profundo, marcados por rugas de expressão que denunciavam alguém que passara décadas sorrindo, apesar das dificuldades. Usava invariavelmente camisas xadrez com mangas enroladas até os cotovelos, calças jeans surradas, mas limpas, e botas de couro que já haviam pisado cada centímetro quadrado daquelas terras. Tinha mãos enormes e calejadas, mas surpreendentemente gentis quando lidava com animais. Uma contradição que definia bem sua personalidade. Valdemar era viúvo havia 7 anos, desde que sua esposa Carmen havia perdido a batalha contra um câncer agressivo, que a levou em apenas 8 meses do diagnóstico. Não tinham tido filhos, algo que ambos lamentaram profundamente durante anos, mas que eventualmente aceitaram como o destino que lhes foi dado. Após a morte de Carmen, muitos esperavam que ele vendesse a fazenda, se mudasse para a cidade, talvez fosse morar com sua irmã em Cuiabá. Mas Valdemar não conseguia imaginar deixar aquela terra que ele e a esposa haviam trabalhado juntos durante décadas, onde cada árvore, cada cerca, cada construção carregava memórias dela. Então ficou, adaptando-se à solidão da melhor forma que conseguia. Sua rotina era estruturada e previsível,
quase ritualística na sua consistência. Acordava invariavelmente às 4:30 da manhã, preparava seu café forte em uma velha cafeteira de alumínio que Carmen havia comprado no primeiro ano de casados, tomava acompanhado de pão com manteiga caseira que ele mesmo fazia seguindo a receita dela. Depois saía para verificar o gado, consertar cercas, limpar bebedouros, cuidar da horta que mantinha perto da casa e realizar as infinitas tarefas que uma propriedade rural demanda diariamente. Mas diferente da maioria dos fazendeiros, Valdemar sempre reservava pelo menos 2 horas toda tarde para simplesmente caminhar por sua propriedade, observando. Não era trabalho no sentido produtivo, era algo mais profundo, quase espiritual. Caminhava pelos fragmentos de floresta preservados, sentava em troncos caídos, observava os pássaros, identificava pegadas de animais, acompanhava as mudanças sazonais na vegetação. Carmen costumava fazer essas caminhadas com ele, e mesmo depois que ela partiu, ele continuou, sentindo como se ela ainda estivesse ali ao seu lado, apreciando aquela natureza exuberante que ambos amavam profundamente. Foi durante uma dessas caminhadas, aproximadamente 7 meses antes do incidente na casa, que Valdemar teve seu primeiro encontro significativo com uma onça pintada. Era uma tarde de abril. O sol já começava a descer, pintando o céu com tons alaranjados e rosados que refletiam nas nuvens esparsas. Valdemar estava voltando de verificar uma nascente nos limites de sua propriedade quando ouviu um som que fez todos os pelos de seu corpo se arrepiarem instantaneamente. Era um rugido, mas não era um rugido de caça ou ameaça territorial. Era um som carregado de dor, de agonia, de desespero profundo. Seu coração disparou imediatamente. Conhecia aquele tipo de som. Era o som de um animal em sofrimento extremo. Sem pensar muito nas consequências, começou a se mover na direção do som, afastando galhos, pulando sobre raízes expostas, sua respiração ficando mais acelerada a cada passo. O som vinha de uma área mais densa da floresta, onde cipós entrelaçados criavam quase uma parede verde. Abriu caminho cuidadosamente e então viu algo que fez seu estômago revirar violentamente. Uma onça pintada, uma fêmea pelo tamanho, estava presa em uma armadilha de caça ilegal, daquelas terríveis armadilhas de mandíbula de ferro que eram proibidas, mas ainda usadas por caçadores sem escrúpulos. A armadilha havia se fechado em sua pata dianteira direita, e o animal havia claramente lutado por horas, talvez até dias, para se libertar. Havia terra revolvida por toda parte, marcas de garras nas árvores próximas, sangue manchando o chão e a vegetação ao redor. A onça estava exausta, ofegante, seus olhos dourados vidrados de dor e desespero. Quando percebeu a presença de Valdemar, tentou rosnar ameaçadoramente, mas o som saiu fraco, patético, mais um lamento do que uma ameaça real. Valdemar ficou paralisado por um momento que pareceu se estender eternamente. Sabia exatamente o que deveria fazer de acordo com qualquer lógica ou protocolo de segurança. Deveria recuar imediatamente, voltar para a fazenda, ligar para o IBAMA ou para algum centro de resgate de fauna, deixar que profissionais equipados lidassem com a situação extremamente perigosa. Mas olhando para aqueles olhos cheios de sofrimento, para aquela criatura magnífica sendo torturada lentamente por uma armadilha cruel, algo dentro dele simplesmente não conseguiu virar as costas e ir embora, porque sabia com absoluta certeza que se demorasse horas para conseguir ajuda profissional, ela não sobreviveria. Já estava fraca demais, desidratada demais, em choque demais. "Tá tudo bem, menina", começou a falar em voz baixa e suave, embora suas próprias mãos tremessem visivelmente de medo e adrenalina. "Eu sei que você tá morrendo de medo. Eu sei que tá doendo mais do que você consegue suportar, mas eu vim aqui para te ajudar, não para te machucar mais ainda. Você precisa confiar em mim, só um pouquinho. Só o suficiente para eu te soltar dessa armadilha maldita." A onça o observou com aquela intensidade característica dos grandes felinos, seus olhos nunca piscando, avaliando cada movimento dele. Valdemar começou a se aproximar muito lentamente, cada passo medido e deliberado, mantendo contato visual constante,
continuando a falar naquele tom reconfortante que usava com animais assustados. Isso, calma, calma. Vai doer um pouco quando eu abrir essa armadilha, mas depois você vai estar livre, vai poder voltar para sua floresta, para sua vida. Quando estava a aproximadamente 2 metros de distância, perto o suficiente para sentir o cheiro almiscarado forte do animal, para ver cada detalhe de suas presas amareladas, para ouvir sua respiração ofegante e irregular, a onça fez uma última tentativa fraca de atacá-lo, estendendo sua pata livre em sua direção. Mas estava tão fraca, tão esgotada, que o movimento foi quase simbólico, terminando em mais um gemido de dor quando o esforço puxou a pata presa. Valdemar esperou ela se acalmar. Então deu o último passo. Estava agora ao alcance imediato daquelas garras mortais, daquelas mandíbulas capazes de esmagar um crânio humano, com a mesma facilidade que quebraria um ovo. Sabia que estava em um ponto sem retorno absoluto. Se a onça decidisse atacar agora, ele não teria chance nenhuma de escapar ou se defender. Estava completamente à sua mercê. Ajoelhou-se lentamente ao lado do corpo tenso e tremendo do animal. A onça o observou, mas surpreendentemente não tentou atacar novamente. Apenas continuou tremendo, seus olhos fixos no rosto dele. Vou abrir agora, tá bom? Vai doer quando eu tirar, mas vai ser rápido. Eu prometo. Com mãos surpreendentemente firmes, considerando o terror que sentia, Valdemar começou a examinar a armadilha. Era uma daquelas antigas de mandíbula com mola, e para abri-la, precisaria exercer força considerável nas duas extremidades simultaneamente, enquanto alguém ou algo puxava a pata para fora. Mas estava sozinho ali. Teria que fazer tudo isso enquanto a onça estava consciente e potencialmente capaz de atacá-lo a qualquer momento. Posicionou suas botas nas duas extremidades da armadilha, segurou firmemente com as duas mãos e começou a fazer força para baixo, usando o peso de seu corpo como alavanca. A mola era antiga, mas ainda forte, resistia tenazmente. Valdemar grunhiu com o esforço, seus músculos tremendo, suor escorrendo por seu rosto apesar do frescor da tarde. A armadilha começou a abrir lentamente, milímetro por milímetro. Precisava abrir mais, o suficiente para a pata sair. Quando eu abrir mais um pouco, você precisa puxar sua pata, entendeu? Disse para a onça, como se ela pudesse compreender suas palavras. E então algo absolutamente extraordinário aconteceu. No momento exato em que a armadilha abriu o suficiente, a onça puxou sua pata para fora, num movimento rápido, como se tivesse entendido exatamente o que ele estava tentando fazer, como se estivesse cooperando ativamente em seu próprio resgate. A armadilha se fechou novamente com um estalo metálico alto assim que a pata saiu, e Valdemar pulou para trás rapidamente, dando espaço para o animal, seu coração batendo tão forte que podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. A onça ficou deitada por um longo momento como se não acreditasse que finalmente estava livre daquela tortura. Sua pata ferida estava horrível, inchada, sangrando, provavelmente com ossos quebrados. Ela precisaria de cuidados veterinários, idealmente, mas Valdemar sabia que não havia como fornecer isso. Tudo o que podia fazer era esperar que a natureza, que era tanto cruel quanto milagrosa em sua capacidade de cura, fizesse seu trabalho. Lentamente, dolorosamente, a onça começou a se levantar, testando a pata ferida, evitando colocar peso nela. Virou sua cabeça enorme na direção de Valdemar, e por um momento que ele lembraria pelo resto de sua vida, eles se encararam. Não havia mais medo naqueles olhos dourados, não havia mais pânico cego, havia algo diferente, algo que parecia quase como reconhecimento, como se ela entendesse, em algum nível profundo e inexplicável, que ele havia arriscado sua própria vida para salvá-la. Então ela virou-se e começou a mancar lentamente na direção da floresta mais densa, desaparecendo entre as sombras verdes como um fantasma manchado. Valdemar permaneceu ali por vários minutos depois que ela partiu, suas pernas tremendo tanto que precisou se sentar em um tronco caído. Olhou para a armadilha ainda aberta, para as manchas de sangue no chão, para as pegadas levando para a mata, e sentiu lágrimas de alívio e emoção rolarem por seu rosto. Tinha acabado de salvar a vida de um dos predadores mais magníficos e ameaçados do planeta, e de alguma forma, sentia que aquele não seria seu último encontro com aquela onça específica. Nas semanas que se seguiram,
Valdemar não conseguia parar de pensar nela. Voltava regularmente ao local do resgate, procurando sinais de que ela havia sobrevivido aos ferimentos, pegadas indicando que ainda estava se movimentando pela área. Encontrou evidências ocasionais, algumas pegadas aqui e ali, mas nada conclusivo. Preocupava-se constantemente com infecção, com a possibilidade de que ela não conseguisse caçar com a pata ferida, que pudesse morrer lentamente de fome em algum lugar isolado da floresta. Mas então, aproximadamente 6 semanas após o resgate, teve a confirmação de que ela havia sobrevivido. Estava trabalhando no curral, consertando uma tábua solta na cerca, quando sentiu aquela sensação inconfundível de estar sendo observado, aquele alerta primitivo que faz os pelos da nuca se arrepiarem. Virou-se lentamente e ali, na borda da mata, parcialmente escondida pelas sombras das árvores, estava ela. A onça havia retornado, estava viva. Estava parada ali apenas observando-o. Mesmo à distância, Valdemar podia ver que sua pata ainda não estava completamente curada. Havia uma leve manqueira perceptível em seus movimentos, mas ela estava se movendo, estava caçando, estava sobrevivendo. Seu coração se encheu de uma alegria tão intensa que sentiu vontade de gritar. "Você voltou", disse em voz baixa, sabendo que ela não conseguiria ouvi-lo da distância onde estava, mas precisando dizer de qualquer forma. "Sobreviveu, menina valente." Ficaram assim por vários minutos, apenas se observando através do espaço que os separava. Não havia ameaça na postura dela, nenhum sinal de agressividade. Era como se ela tivesse vindo apenas para mostrar que estava bem, para que ele soubesse que seu ato arriscado não havia sido em vão. Então, tão silenciosamente quanto havia aparecido, ela se virou e desapareceu de volta na floresta. As visitas se tornaram um padrão ao longo dos meses seguintes. A onça aparecia ocasionalmente, sempre mantendo distância respeitosa, nunca se aproximando demais, mas sua presença era inconfundível. Às vezes, Valdemar a via ao amanhecer, quando saía para o primeiro cafezinho na varanda, outras vezes ao entardecer, quando voltava dos pastos. Nunca durava muito, apenas alguns minutos preciosos de observação mútua, e então ela partia. Valdemar começou a pensar nela como uma espécie de guardiã silenciosa de sua propriedade, uma presença majestosa que havia escolhido manter algum tipo de conexão com o homem que a salvou. E então chegou aquele dia que mudaria tudo completamente. Era uma quinta-feira de agosto. O dia havia sido particularmente longo e exaustivo. Valdemar havia passado as últimas 12 horas lidando com uma vaca que estava tendo complicações no parto e, finalmente, conseguira salvar tanto a mãe quanto o bezerro, mas o processo havia sido fisicamente desgastante e emocionalmente dreno. Estava coberto de sujeira, sangue e suor, exausto até os ossos, ansioso apenas por um banho quente e sua cama. O sol já estava se pondo quando finalmente conseguiu voltar para casa. Subiu os 3 degraus de madeira da varanda, tirou as botas sujas deixando-as do lado de fora como sempre fazia, abriu a porta de tela que rangia nas dobradiças enferrujadas, girou a maçaneta da porta principal, que nunca trancava porque morava sozinho no meio do nada, e quem viria roubar ali empurrou a porta para dentro e deu 2 passos para dentro da sala antes de processar completamente o que seus olhos estavam vendo. E quando processou, congelou completamente, cada músculo de seu corpo se tensionando, sua respiração parando no meio do ciclo, seu coração pulando uma batida antes de disparar descontroladamente. Ali, no meio de sua sala, a menos de 4 metros de distância dele, estava a onça, a fêmea que ele havia libertado da armadilha meses atrás. Ele tinha certeza absoluta. Reconheceu o padrão específico de suas rosetas, o tamanho e principalmente a cicatriz ainda visível em sua pata dianteira direita, onde a armadilha havia mordido, mas ela não estava atacando, não estava rosnando ameaçadoramente, não estava em posição de caça, estava simplesmente deitada no chão de cimento frio da sala, no meio da tarde quente,
E ao lado dela, enroscados contra sua barriga peluda, estavam 2 filhotes minúsculos. Não podiam ter mais do que algumas semanas de vida, ainda com aquela pelagem fofinha de bebês, os olhos mal abertos, malhados como versões em miniatura da mãe. Os filhotes mamavam tranquilamente, fazendo pequenos sons de contentamento, completamente alheios à presença humana, enquanto a mãe mantinha sua cabeça erguida, olhos dourados fixos em Valdemar, observando cada mínimo movimento dele com atenção absoluta. O tempo pareceu parar completamente. Valdemar não conseguia se mover, não conseguia respirar direito, mal conseguia processar mentalmente o que estava acontecendo. Uma onça pintada selvagem havia entrado em sua casa. Não para atacá-lo, não para roubar comida, mas para usar como refúgio temporário para seus filhotes recém-nascidos. Isso desafiava absolutamente tudo o que ele sabia sobre comportamento animal, sobre instintos maternais de grandes felinos, sobre a natureza selvagem em geral. Onças eram notoriamente solitárias, extremamente protetoras de suas crias, evitativas de humanos, especialmente quando tinham filhotes vulneráveis. A ideia de uma escolher deliberadamente a casa de um humano como local seguro para descansar com seus bebês era simplesmente incompreensível, impossível, contrária a milhões de anos de evolução e instinto. E, no entanto, ali estava acontecendo, bem na frente de seus olhos incrédulos. Sua mente racional começou a trabalhar novamente depois do choque inicial, processando rapidamente as possíveis explicações e perigos. A porta da frente havia sido deixada entreaberta? Não, ele sempre a fechava ao sair. A porta dos fundos? Checou mentalmente e lembrou que havia trancado na noite anterior. Então, como ela havia entrado? E mais importante, o que deveria fazer agora? Qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como ameaça e desencadear o instinto protetor dela, que certamente atacaria para defender seus filhotes. Mas ficar parado indefinidamente também não era opção. Precisava fazer alguma coisa. Mas o que exatamente? Calma, menina, disse em voz baixíssima, quase um sussurro. Não vou machucar você nem seus bebês. Pode ficar tranquila. A onça inclinou levemente a cabeça, como se estivesse tentando interpretar suas palavras pelo tom. Seus olhos nunca deixaram de fixá-lo, mas Valdemar notou algo extraordinário. Ela estava tensa, alerta, mas não estava em posição de ataque. Suas orelhas não estavam achatadas contra a cabeça em sinal de agressividade. Seu corpo não estava agachado preparando um bote. Sua cauda não chicoteava nervosamente. Estava em posição de descanso vigilante, observando-o cuidadosamente, mas não necessariamente vendo-o como ameaça imediata. Era como se, de alguma forma profunda e inexplicável, ela se lembrava dele, confiava nele em algum nível. Acreditava que ele não representava perigo para ela ou seus filhotes. Valdemar começou a recuar muito lentamente, um passo de cada vez, mantendo contato visual constante, suas mãos visíveis e abertas em sinal de não ameaça. Vou sair daqui agora, tá bem? Você e seus bebês podem ficar quanto tempo precisarem. A casa é sua. Continuou recuando até alcançar a porta ainda entreaberta. Passou por ela sem virar as costas para a onça em momento algum e apenas quando estava do lado de fora com a porta de tela entre eles, finalmente se permitiu respirar profundamente. Suas pernas estavam tremendo tão violentamente que precisou se sentar nos degraus da varanda, seu coração ainda disparado, adrenalina pura correndo por suas veias. Acabara de ter um dos encontros mais próximos e prolongados entre um humano e uma onça pintada selvagem com filhotes que provavelmente já havia ocorrido e estava vivo, intacto, sem um arranhão. Ficou sentado ali na varanda por horas, enquanto a noite caía completamente, observando a porta, ouvindo os sons ocasionais vindos de dentro da casa, os pequenos miados dos filhotes, o ronronar profundo da mãe. Não tinha ideia de quanto tempo ela ficaria ali, se seria apenas algumas horas, ou se resolveria estabelecer aquilo como covil temporário. Parte dele sabia que deveria estar aterrorizado, que aquilo era perigoso além de qualquer medida racional, que ele não deveria permitir que continuasse. Mas outra parte, a parte que havia arriscado tudo para libertá-la daquela armadilha cruel, a parte que entendia a vulnerabilidade de uma mãe com filhotes recém-nascidos, essa parte se sentia profundamente honrada
por ela ter escolhido seu espaço como refúgio seguro. Eventualmente, aproximadamente 3 horas depois, ouviu movimento vindo de dentro da casa. Levantou-se silenciosamente e observou pela janela embaçada. A onça estava se levantando cuidadosamente, tomando cuidado para não perturbar os filhotes que ainda dormiam profundamente após mamarem. Ela os pegou delicadamente pela nuca, um de cada vez, carregando-os da mesma forma que gatas domésticas carregam seus filhotes, e começou a se mover em direção aos fundos da casa. Valdemar correu silenciosamente ao redor da construção, a tempo de ver ela saindo pela janela do quarto, aquela janela que ele sempre deixava entreaberta para ventilação e que ela aparentemente havia descoberto e usado como entrada. Ela desapareceu na escuridão da noite, levando seus 2 filhotes preciosos. E Valdemar ficou ali parado, observando o ponto onde ela havia sumido, sentindo uma mistura complexa de alívio, espanto e algo que só podia descrever como gratidão profunda por ter sido escolhido para aquele momento extraordinário. Agora, antes de continuar com o resto dessa história absolutamente inacreditável, quero que você que está assistindo pare um segundo e pense comigo. Você já teve um momento na vida onde algo completamente impossível, algo que desafia toda a lógica, aconteceu bem na sua frente? Pode ser com animais, com pessoas, com qualquer coisa que fez você questionar tudo que achava que sabia sobre como o mundo funciona. Conta pra gente aqui nos comentários, quero muito saber sua história do impossível que virou real. E já que estamos falando de coisas extraordinárias que desafiam explicação, me faz um favor e se inscreve no canal agora, porque aqui a gente conta histórias reais que vão fazer você ver o mundo de forma diferente, que vão te lembrar que ainda existe magia e mistério nesse planeta. Ativa o sininho também, porque tem muito mais histórias incríveis vindo por aí que você não vai querer perder. Mas agora volta comigo pro Valdemar, porque o que aconteceu depois dessa noite vai te deixar ainda mais impressionado. O que Valdemar não sabia naquela noite, mas descobriria nos dias seguintes, era que a onça havia escolhido sua casa por um motivo muito específico e terrivelmente urgente. Na manhã seguinte, quando estava tomando café na varanda, ainda processando mentalmente os eventos da noite anterior, ouviu o som de uma caminhonete se aproximando pela estrada de terra. Era seu vizinho mais próximo, um fazendeiro chamado Geraldo, que tinha propriedade a uns 5 quilômetros dali. Geraldo parou na frente da casa e desceu com expressão preocupada. "Valdemar, preciso te avisar de uma coisa", disse sem rodeios. "Tem 3 caçadores ilegais andando pela região. Já passaram pela minha fazenda ontem à noite. Estavam armados até os dentes, dizendo que estão atrás de uma onça fêmea que viram com filhotes. Aparentemente querem vender os filhotes no mercado negro. E, se necessário, vão matar a mãe para conseguir. Fica de olho aqui na sua propriedade. Eles não respeitam cerca nem aviso." Valdemar sentiu seu sangue gelar nas veias. Então era por isso. A onça não havia escolhido sua casa por acaso ou por alguma conexão mística inexplicável. Ela havia escolhido porque estava sendo caçada ativamente, porque seus filhotes estavam em perigo mortal. E ela havia identificado aquele local, aquele humano específico que a havia salvado antes, como o refúgio mais seguro que conseguia encontrar. Não era misticismo, era inteligência pura e instinto maternal desesperado. Ela havia literalmente pedido ajuda da única forma que sabia, trazendo seus bebês para o único lugar onde acreditava que estariam protegidos. "Se você vir esses caras por aqui", continuou Geraldo, "não tenta ser herói, não. São perigosos. Não vão pensar 2 vezes antes de ameaçar alguém que atrapalhe os planos deles. Só liga para a polícia e deixa eles lidarem." Valdemar assentiu, mas por dentro já estava tomando uma decisão completamente diferente. Se aqueles caçadores aparecessem em sua propriedade, se tentassem fazer mal àquela onça e seus filhotes, teriam que passar por cima dele primeiro. Os próximos 3 dias foram os mais tensos da vida de Valdemar. Mantinha sua velha espingarda sempre por perto, mais para intimidação do que para uso real, porque sabia que não seria capaz de atirar em outro ser humano mesmo para defender um animal. Mas esperava que a mera visão da arma seria suficiente para dissuadir invasores. Dormia pouco, sempre alerta para qualquer som estranho durante a noite, e ficava constantemente atento para sinais da onça e seus filhotes, perguntando-se onde ela havia estabelecido seu covil depois de deixar a casa, se estavam seguros, se os caçadores já os haviam encontrado. No terceiro dia, ao entardecer,
obteve suas respostas de forma dramática. Estava na varanda tomando seu café da tarde quando ouviu o som inconfundível de veículos se aproximando rapidamente. 2 caminhonetes apareceram na estrada, parando em frente à sua propriedade com derrapagem que levantou nuvem de poeira. 4 homens desceram, todos claramente armados com rifle, facas na cintura, expressões duras de quem não tinha escrúpulos. "Boa tarde", disse o que parecia ser o líder. Um homem grande, com barba cerrada e cicatriz, atravessando a sobrancelha. "Estamos atrás de uma onça fêmea com filhotes que foi vista nessa região. Você viu alguma coisa?" Valdemar desceu lentamente os degraus da varanda, sua espingarda segurada casualmente, mas visivelmente em suas mãos. "Não vi onça nenhuma por aqui", mentiu sem pestanejar, sua voz firme apesar do medo que sentia. "E mesmo que tivesse visto, não ia contar para vocês. Caça de onça é crime federal. Vocês sabem disso." O líder deu um sorriso desagradável que não chegou perto de seus olhos frios. "Olha só, temos um ambientalista aqui. Que bonito. Mas a gente não tá pedindo permissão, velho. A gente vai procurar na sua propriedade de qualquer jeito. Pode facilitar e deixar, ou pode dificultar e a gente passa por cima de você. Escolha sua." Valdemar ergueu a espingarda levemente, não apontando diretamente para eles, mas deixando clara sua intenção. "Essa é propriedade privada. Vocês não têm autorização para entrar aqui. Vão embora agora ou eu ligo para a polícia." Os 4 homens riram, mas era uma risada tensa, calculista. Estavam claramente avaliando a situação, decidindo se valia a pena arriscar um confronto. Valdemar sabia que estava em desvantagem numérica absurda, que se decidissem simplesmente ignorá-lo e invadir, não teria como impedi-los fisicamente. Seu coração batia descompassado. Suor escorria por suas costas, apesar do frescor da tarde. Foi então que ouviu aquele som que fez todo o sangue de seu corpo parecer congelar. Um rugido, profundo, retumbante, carregado de ameaça pura e primitiva. Vinha da direção do celeiro, a uns 50 metros dali. Todos viraram as cabeças simultaneamente, e Valdemar viu algo que jamais esqueceria. A onça havia surgido do nada. Estava parada no teto baixo do celeiro, sua silhueta recortada contra o céu alaranjado do pôr do sol, seus olhos dourados brilhando intensamente. Estava em posição de caça, corpo abaixado, músculos tensos e visíveis sob a pelagem manchada, completamente focada nos intrusos. E ela não estava sozinha. Nas sombras mais escuras, perto da base do celeiro, Valdemar conseguia distinguir 2 pares de olhinhos dourados menores observando os filhotes que ela havia escondido ali, protegidos mas atentos. A onça rugiu novamente, e dessa vez o som foi tão alto, tão visceralmente aterrorizante, que os 4 caçadores recuaram instintivamente vários passos, suas mãos indo automaticamente para suas armas, mas sem coragem de sacá-las completamente. "Puta que pariu", murmurou um deles, sua voz tremendo de medo genuíno. "Ela tá defendendo o território, tá defendendo ele." O líder olhou de Valdemar para a onça e de volta para Valdemar, sua expressão mostrando incredulidade e algo que parecia quase respeito relutante. "Você tem uma onça pintada te protegendo?" "Como diabos? Eu não tenho nada", respondeu Valdemar, sua própria voz tremendo, mas firme. "Ela é selvagem, é livre, vive na floresta. Mas essa é a casa dela tanto quanto é minha, e ela claramente não quer vocês aqui. Assim como eu não quero. Então sugiro fortemente que entrem nessas caminhonetes e sumam da minha vista antes que ela decida descer daí." Os homens não precisaram de mais convencimento. Recuaram rapidamente para seus veículos, tropeçando uns nos outros na pressa, seus olhos nunca deixando de vigiar a onça no teto do celeiro. Entraram nas caminhonetes e saíram em disparada pela estrada, levantando mais nuvens de poeira, o som dos motores se afastando rapidamente até desaparecer completamente. Silêncio voltou a reinar sobre a fazenda. Valdemar permaneceu parado onde estava por um longo momento, seu coração ainda disparado, suas pernas tremendo da descarga de adrenalina. Então, lentamente virou-se para olhar o celeiro. A onça ainda estava ali, mas sua postura havia mudado completamente. Não estava mais em posição de ataque, estava simplesmente sentada, observando-o calmamente. Seus filhotes haviam saído das sombras e brincavam aos pés do celeiro, rolando um sobre o outro, completamente alheios ao perigo que acabara de passar. A onça olhou para Valdemar por um longo momento,
e ele poderia jurar que viu algo parecido com gratidão naqueles olhos dourados. Então ela desceu graciosamente do teto, reuniu seus filhotes com chamados baixos e guturais, e os três desapareceram na direção da floresta enquanto a noite caía completamente. Valdemar entrou em sua casa, trancou todas as portas e janelas pela primeira vez em anos, sentou-se em sua cadeira velha na sala e chorou. Chorou de alívio por ter sobrevivido ao confronto. Chorou de gratidão por a onça ter aparecido exatamente quando ele mais precisava. Chorou pela beleza absoluta e inexplicável daquela conexão que havia se formado entre eles, porque agora não havia mais dúvida nenhuma. Eles haviam salvado um ao outro, cada um à sua maneira, e aquele vínculo improvável era mais forte do que qualquer lógica ou ciência poderia explicar. Naquela noite, enquanto estava deitado em sua cama, incapaz de dormir, processando tudo o que havia acontecido, Valdemar tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Não podia continuar simplesmente criando gado e esperando que a natureza ao redor se protegesse sozinha. Precisava fazer mais, muito mais, para garantir que criaturas magníficas como aquela onça e seus filhotes tivessem um futuro seguro. Nos meses que se seguiram, Valdemar transformou completamente sua fazenda e sua vida. Começou pesquisando obsessivamente sobre conservação de onças pintadas, entrando em contato com organizações ambientais, conversando com biólogos e pesquisadores. Descobriu que a população de onças na região estava em declínio alarmante devido à perda de habitat, caça ilegal e conflitos com fazendeiros. Descobriu também sobre o conceito de fazendas amigas da onça, propriedades rurais que implementavam práticas específicas para permitir a coexistência pacífica entre produção agropecuária e grandes predadores. E decidiu que sua fazenda seria uma dessas. Um modelo de como era possível prosperar economicamente sem destruir a natureza ao redor. Começou implementando mudanças práticas. Instalou cercas elétricas ao redor do curral principal para proteger o gado de possíveis ataques, não porque a onça que conhecia representasse ameaça, mas para garantir que outras onças da região também não vissem seu rebanho como presa fácil. Estabeleceu oficialmente corredores ecológicos em sua propriedade, áreas conectadas de vegetação nativa, por onde animais podiam transitar livremente. Instalou câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, não para vigiar defensivamente, mas para estudar e entender melhor os padrões de movimento da fauna local. Começou também um trabalho de conscientização com seus vizinhos, visitando outras fazendas, conversando com outros produtores, compartilhando sua experiência e tentando mudar mentalidades. No início foi recebido com ceticismo e até hostilidade. Muitos achavam que ele havia enlouquecido, que estava colocando bichos acima de pessoas, que sua amizade com uma onça era fantasia ou exagero. Mas Valdemar era persistente e tinha algo poderoso ao seu lado. Tinha provas. As câmeras que instalara capturaram imagens extraordinárias. Mostravam a onça fêmea movendo-se regularmente por sua propriedade, às vezes acompanhada pelos filhotes que cresciam rapidamente. Mostravam ela caçando capivaras e veados nas áreas preservadas, demonstrando que quando havia presas naturais abundantes, ela não tinha interesse nenhum no gado doméstico. E mais impressionante ainda, mostravam ela ocasionalmente se aproximando surpreendentemente perto da casa durante a noite, deitando-se em locais com visão clara da construção, como se estivesse vigiando, protegendo. Essas imagens começaram a circular, primeiro localmente e depois regionalmente. Um jornalista de Cuiabá ouviu falar da história e veio fazer uma reportagem. A matéria explodiu, sendo reproduzida em veículos nacionais, depois internacionais. De repente, Valdemar e sua onça guardiã eram notícia em todo o Brasil e além. Pesquisadores de várias universidades entraram em contato, pedindo permissão para estudar aquele vínculo extraordinário. Uma equipe da Universidade Federal de Mato Grosso passou 3 meses fazendo trabalho de campo em sua propriedade, documentando meticulosamente cada interação, cada avistamento, cada comportamento. O que descobriram foi revolucionário para a ciência do comportamento animal. A onça não apenas reconhecia Valdemar como indivíduo não ameaçador,
ela demonstrava comportamentos que sugeriam algo muito mais complexo, algo que se aproximava perigosamente do que humanos chamariam de amizade ou lealdade. Quando Valdemar estava presente em áreas da fazenda, a onça se aproximava mais do que faria normalmente de qualquer outro humano. Quando ele estava ausente, ela explorava áreas que normalmente evitaria se ele estivesse por perto, como se entendesse que sua presença temporariamente alterava o território para algo menos seguro. E mais impressionante, em 2 ocasiões diferentes capturadas pelas câmeras, quando outros animais potencialmente perigosos se aproximaram da casa enquanto Valdemar estava lá, a onça apareceu e os afugentou, como se estivesse ativamente protegendo não apenas seu próprio território, mas especificamente o humano que habitava nele. Os cientistas publicaram um artigo em uma revista acadêmica prestigiada intitulado Reciprocidade interespécies e comportamento de proteção em Pantera onca, um estudo de caso. O artigo causou sensação na comunidade científica, porque documentava com rigor metodológico algo que teoricamente não deveria ser possível, um grande felino solitário e territorial formando um vínculo protetor com um humano baseado em um único evento de resgate prévio. Desafiava pressupostos fundamentais sobre capacidade cognitiva de felinos, sobre memória de longo prazo em predadores, sobre a possibilidade de comportamentos que se aproximavam de gratidão em espécies não sociais. Valdemar se tornou, sem realmente buscar ou querer, uma espécie de embaixador improvável da conservação de onças pintadas. Foi convidado para dar palestras em escolas, universidades, conferências ambientais. Sempre aceitava, embora fosse naturalmente tímido e desconfortável com a atenção, porque entendia que sua história tinha poder para mudar perspectivas, para fazer pessoas repensarem sua relação com a natureza selvagem. E onde quer que fosse, levava a mesma mensagem central, que animais não eram máquinas biológicas operando por puro instinto, que eram capazes de memória, de reconhecimento, de algo que se aproximava de emoções complexas, que quando tratávamos a natureza com respeito e compaixão, ela frequentemente retribuía de formas que jamais poderíamos prever. A onça e seus filhotes continuaram usando a fazenda de Valdemar como parte de seu território pelos anos seguintes. Os filhotes cresceram, eventualmente se tornando adultos independentes, e estabelecendo seus próprios territórios, mas ocasionalmente retornavam, especialmente a fêmea mais jovem que parecia ter herdado o conforto da mãe com a presença humana específica de Valdemar. A mãe, que Valdemar eventualmente começou a chamar de Dourada, devido à tonalidade particularmente dourada de sua pelagem, continuou sendo uma presença constante. Suas visitas se tornaram parte da rotina da fazenda, tão previsíveis quanto as estações. E Valdemar aprendeu a ler seus padrões, a entender quando ela estava por perto mesmo sem vê-la, a interpretar os sinais sutis de sua presença. Houve momentos ao longo dos anos que testaram e fortaleceram ainda mais aquele vínculo improvável. Uma vez, durante uma seca particularmente severa, quando presas naturais se tornaram escassas, Valdemar começou a deixar restos de carne de gado que morrera naturalmente em locais específicos da mata, não como alimentação direta, mas como suplemento emergencial. E as câmeras mostraram Dourada encontrando e usando aqueles recursos, permitindo que ela e seus filhotes sobrevivessem ao período crítico. Outra ocasião, quando Valdemar sofreu um acidente e quebrou a perna caindo de um cavalo enquanto estava sozinho a quilômetros da casa, foi encontrado horas depois por um vizinho que veio procurá-lo e contou que uma onça havia estado deitada a poucos metros dele o tempo todo, como se estivesse vigiando para garantir que nenhum outro predador ou perigo o alcançasse em seu estado vulnerável. O vizinho não acreditou até ver as pegadas inequívocas ao redor do local. A fazenda de Valdemar se tornou eventualmente um modelo nacional de coexistência bem-sucedida entre produção rural e conservação. Recebia visitantes regulares, estudantes, pesquisadores, jornalistas, todos querendo entender como aquele equilíbrio aparentemente impossível havia sido alcançado. E Valdemar sempre recebia todos com paciência e generosidade, compartilhando não apenas as técnicas práticas que implementara,
mas também a filosofia mais profunda por trás delas. Que não éramos donos da natureza, mas parte dela. Que nosso papel não era dominar e subjugar, mas coexistir e proteger. Que cada criatura tinha valor intrínseco, além de sua utilidade para humanos. Hoje, Valdemar tem 67 anos. Dourada ainda o visita. Embora seja visivelmente mais velha agora, movendo-se mais devagar, suas rosetas começando a desbotar levemente com a idade. Ele calcula que ela deve estar com aproximadamente 9 ou 10 anos, já ultrapassando a expectativa de vida média de onças em ambiente selvagem, provavelmente porque teve acesso a território seguro, abundância de presas e ausência de ameaças humanas diretas, que normalmente encurtam suas vidas drasticamente. Seus filhotes originais já são adultos plenamente estabelecidos, e uma de suas filhas já teve sua própria ninhada, fazendo de Dourada uma avó. E, surpreendentemente, aquela segunda geração também demonstra menos medo de humanos do que seria normal, não domesticação que seria perigosa e inadequada, mas uma tolerância maior, uma compreensão aparentemente transmitida de que alguns humanos específicos são seguros, são aliados. Valdemar não sabe quanto tempo Dourada ainda viverá. Onças raramente passam dos 12 ou 13 anos em estado selvagem. Mas não pensa nisso com tristeza antecipada. Pensa com gratidão profunda por cada dia adicional que tem o privilégio de compartilhar o mundo com ela, por cada visita inesperada, por cada momento de observação silenciosa, onde eles simplesmente existem no mesmo espaço, duas criaturas completamente diferentes, que o destino uniu da forma mais improvável. E sabe que quando ela finalmente partir, seu legado continuará, não apenas através de seus descendentes, que continuarão usando aquele território protegido, mas através das centenas de pessoas cuja mentalidade sobre conservação foi transformada por sua história, através das outras fazendas que começaram a implementar práticas similares, inspiradas por seu exemplo, através de cada criança que ouviu sobre eles e decidiu que, quando crescesse, queria proteger a natureza também. Porque, no final, a história de Valdemar e Dourada não é apenas sobre um homem e uma onça. É sobre o que se torna possível quando escolhemos compaixão ao invés de medo, quando vemos outros seres vivos não como ameaças ou recursos, mas como coabitantes dignos deste planeta. É sobre como um único ato de coragem pode reverberar de formas que nunca poderíamos prever, criando ondas que se expandem muito além do momento original. É sobre a capacidade extraordinária que todos os seres vivos têm para a conexão, para a gratidão, para a lealdade que transcende as barreiras das espécies. E assim chegamos ao final dessa jornada absolutamente extraordinária, que nos mostra que a realidade pode ser mais incrível do que qualquer ficção. Se você chegou até aqui, se a história de Valdemar e Dourada tocou algo profundo dentro de você, quero fazer um convite muito especial agora. Isso vai além de simplesmente apertar o botão de inscrição, embora eu realmente espere que você faça isso, porque estamos construindo uma comunidade de pessoas que acreditam que o mundo ainda tem espaço para o impossível, para o extraordinário, para conexões que desafiam tudo que achamos que sabemos. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não conta apenas histórias, a gente compartilha provas vivas de que a compaixão transforma realidades, de que a coragem cria milagres, de que os vínculos mais improváveis podem ser os mais poderosos. Ativa o sininho, porque tem muito mais histórias reais que vão expandir sua visão sobre o que é possível neste mundo incrível. E agora eu realmente preciso ouvir você. Conta aqui nos comentários. Qual foi o momento dessa história que mais te impactou? Foi quando Valdemar abriu a porta e encontrou a onça com os filhotes? Foi quando ela apareceu para defendê-lo dos caçadores? Foi quando ele decidiu transformar toda a sua vida para protegê-la? Compartilha com nossa comunidade o que essa história despertou em você, porque essas conversas são o que torna tudo isso significativo, o que transforma visualizações em conexões reais. E se esse conteúdo realmente mexeu com você de forma profunda, não guarda só para você. Manda pro amigo que ama animais, compartilha com aquela pessoa que precisa ser lembrada que ainda existem coisas belas e inexplicáveis acontecendo no mundo. Marca alguém que vai se emocionar tanto quanto você se emocionou. Porque histórias como essa precisam ser espalhadas,
precisam ser celebradas. Precisam inspirar mais pessoas a escolherem a compaixão ao invés do medo, a proteção ao invés da destruição. No final das contas, Valdemar nos ensina que não precisamos ser cientistas, bilionários ou super-heróis para fazer diferença real no mundo. Às vezes, basta ser corajoso o suficiente para ajudar quando seria mais fácil virar as costas, ser compassivo o suficiente para ver além das diferenças entre espécies e ser persistente o suficiente para transformar um momento de bondade em um legado de proteção que dura gerações. E quem sabe, talvez sua própria história de compaixão e coragem esteja apenas começando. Obrigado por ter ficado até o final dessa jornada. Nos vemos na próxima história. E lembra, o impossível é só impossível até acontecer. Um abraço.